Olá pessoas, como que vocês estão? Hoje a gente vai falar da banda Mayhem, que para muitos é uma das bandas mais macabras da história de todo o metal. Você tá preparado? Então vamos nessa. Bom, e para começar a falar do Mayhem, a gente tem que entender como que surgiu o Black Metal. O Black Metal, assim como o Thrash Metal, o Death Metal e o Doom Metal, são todos provenientes de um gênero, que é o Heavy Metal. E nisso eles vão se dividir em subgêneros que cria essa diversidade que a gente tem no metal todo. O Black Metal também é muito conhecido por suas letras mórbidas, pagãs, ocultistas e o uso de corpse paint para parecer um defunto ali no palco. E tudo isso começou lá nos anos 80 com a primeira wave de Black Metal, que tinha bandas como Merciful Fate, Celtic Frost, Venom, entre outras. Detalhe que todas essas bandas são da Europa, de países diferentes, porém nenhuma é da Noruega, porque em 84 foi quando surgiu a primeira banda de black metal norueguês, que foi justamente o Mayhem. Só que agora a gente tem que entender um pouquinho do contexto da época que o Mayhem nasceu. Naquela época a igreja tinha muita influência na Noruega, que era algo que Euronymous, que foi quem fundou o Mayhem, não gostava tanto, então ele cresceu com uma revolta dentro dele. O que também assim não é muito justificável, né? Mas fica para outro vídeo. Foi com essa revolta guardada durante anos do Euronymous que ele, Necrobutcher e o Mayhem fundaram o Mayhem em 84. O mais engraçado disso tudo é que eles começaram a carreira fazendo cover de Black Sabbath, Venom e Motorhead. Motorhead que não tem tipo muito a ver com Black Metal. Porém a banda foi tomando forma ali e surgiu a primeira demo. Perfect Marginal contou com um trio ali e o Euronymous e o Necrobutcher dividindo os vocais. E com o sucesso dessa demo no meio do metal foi quando eles viraram um quarteto com a entrada de Messia, que durou apenas um show na banda. Isso porque em abril de 86 eles foram fazer um show numa cidadezinha da Noruega chamada Ski, que depois disso, ó, Messia picou o pé. Porém, em 87 eles lançam seu primeiro álbum intitulado de Death Crush, com o Manic tomando conta dos vocais. E o mais interessante disso tudo é que o Manic voltou ainda para fazer duas músicas desse álbum. E esse álbum, por incrível que pareça, foi um sucesso, porque mesmo com poucas cópias se esgotou assim, ó, rapidinho. Só que como a gente tá falando do Mayhem, é óbvio que vai ter desgraça, porque no ano seguinte o Maniac foi expulso da banda por abuso de droga e o Mayhem saiu da banda em busca de um emprego regular porque ele não tava dando conta. E agora entra uma pessoa que foi muito importante para toda essa história, eu diria que é até um ponto chave, porque Dead entrou para ser vocalista da banda Mayhem. O Dead, ele era um jovem ali claramente com problemas psicológicos que precisava de ajuda, porém tudo que ele achou ali no Mayhem não foi ajuda. O Dead, ele tinha um negócio muito incomum, ele tinha um apreço pela morte, ele tinha um negócio muito mórbido dentro dele. Tem uma história um pouco bizarra de quando o Dead soube que o Mayhem estava contratando um novo vocalista, porque ele pegou o envelope, colocou uma fita cassete e colocou um rato em estado de putrefação e mandou pro Euronymous. Não é perfume, não é flor, não é bombom, é um rato em estado de putrefação. Isso pra mim é um dos pontos que eu não gosto do black metal, principalmente do norueguês, que é muito mais acentuado isso, que é essa morbidez extrema, esse apreço da morte, essa coisa de Porém, voltando para a história, o Dead entrou na banda Mayhem e foi nesse período que a banda fez mais sucesso na sua carreira. E muito desse sucesso claramente foi por conta do Dead, porque ele tinha uma das performances mais bizarras que viam no mundo do metal inteiro. Começava com ele querer parecer um morto, então obviamente ele fazia o uso de corpse paint, só que ele ia além disso, porque ele enterrava suas roupas para poder usar no dia do show para se sentir mais morto. Em cima do palco, durante suas performances, ele costumava se com caco de vidro, com faca, tinha até cabeça de porco e ovelha empalada em estaca na frente do palco ali, ó, pra todo mundo ver. E isso foi escalonando cada vez mais, e mais, que a banda começou a ganhar uma notoriedade muito clara ali no meio do black metal. Com essa notoriedade e também com esse sucesso, a banda em 90 decidiu comprar uma casa no meio da floresta de Oslo para poder compor o seu novo álbum, que foi o The Mystery Doom Satanas. Só que aí, meu amigo, você sabe como é, você passa muito tempo com aquela pessoa, você começa a conviver, você começa a bater uma boca ali. O Dead e o Euronymous começaram a trocar faísca. Não era nada muito intenso, não era nada de tipo, vou pegar você na porrada aqui agora, mas querendo ou não, era um atrito ali. Porém, tudo isso acabou em 91, porque como o Dead claramente precisava de ajuda, que ele tinha problemas psicológicos e também muitos problemas pessoais, ele acabou pegando uma espingarda e
sua própria cabeça. Cara, isso é um assunto extremamente delicado pra muita gente, porque ele tinha apenas 22 anos, é a idade que eu tenho agora. Então ele tinha a vida toda pela frente, porém ele claramente precisava de ajuda e tudo que ele achou naquela casa não foi ajuda. E naquele mesmo dia o Eurônimo chega em casa, tenta abrir a porta, não consegue porque a porta estava trancada, pula a janela, sobe as escadas, entra no quarto e vê tudo vermelho e o Dead no chão. O Dead até deixou uma carta de despedida que começava com a frase "me desculpe pelo sangue". Então era algo que ele estava pensando já há muito tempo. Só que até então na história a gente tava aqui, ó, no ponto alto. Agora, ó, vai ladeira abaixo, tipo reto praticamente. Isso porque o Eurônimos, em vez de ligar pra polícia, ligar pra ambulância, ligar pros bombeiros, fazer qualquer coisa, ele vê o corpo do Dead, ele sai de casa, vai numa loja, compra uma câmera, tira foto e depois vai fazer um álbum com essa foto de capa. Imagina só, o seu amigo, o seu integrante de banda, seu parceiro, seu membro, mano, tanto faz, tá lá, tá uma pessoa que acabou de cometer uma atrocidade dessa e ele simplesmente vai e fala, ajudar, ajuda depois, não tem problema não, ó. Tira a foto aqui porque isso aqui vai ser bom pra minha carreira. E o mais bizarro disso tudo é que essa foto realmente foi usada no álbum Dawn of the Black Hearts que o Eurônimos tinha pensado na cabeça dele. Olha como esse cara, ele tinha insanidade pregada na mente. Eu esqueci de falar pra vocês, mas junto com a entrada do Dead na banda, entrou também o Hellhammer, que é o baterista até hoje. Ele entrou pra substituir o Mayhem naquela época. E agora a banda só tinha Eurônimos, Necrobutcher e o Hellhammer, porém não demorou muito pro Necrobutcher também sair da banda, porque simplesmente o Eurônimos chegou nele e falou, olha, o Dead fez algo legal finalmente. Ele pegou e se... O Necrobutcher, que tinha um pouco de senso e amor no coração, olhou pra ele e falou, mano, você tá louco, o cara que é nosso amigo, o cara que é nosso membro de banda, ele perdeu a vida e você tirou foto, você fica fazendo essas palhaçadas e falou, mano, ó, não aguento mais, vou picar mula, mano, você é maluco. E não bastando usar as fotos do Dead, o Eurônimos começou a usar os dele para promover uma imagem maligna pro Mayhem e também começar a falar que o Dead fez o que fez por conta que o Black Metal tinha se tornado muito modinha e também comercial, algo que o Black Metal abomina assim, ó, na alma. E aí tem outros boatos também que o Eurônimos pegou pedaços do crânio do Dead, fez colar e deu só pra quem ele achava que era trusão e tal, mas isso aí, ó, é boato. Mas eu não duvido nada, esse maluco era maluco. Só que apesar de tudo, o Mayhem ainda tava de pé e eles são uma banda e eles precisavam agora de um baixista e de um vocalista. Só que a vida dá um troco, né? Porque foi nessa época que no baixo entrou o Varg, que seria a ruína do Eurônimos no futuro, e nos vocais entrou o Attila. E olha, o Eurônimos, ele odiava muito, mas muito a igreja e tinha umas ideias um pouco extremistas, que foi quando surgiu o Inner Cycle. O Inner Cycle era um grupo que tinha muitas bandas de black metal norueguês e eles estavam dispostos a acabar com o cristianismo na Noruega. Claramente eles tinham o objetivo de propagar o ódio e aversão à religião cristã de toda forma que tinha na Noruega. Só que isso não ficou só na cabeça deles, porque eles começaram as queimadas de igreja lá na Noruega. E isso foi um assunto muito sério na época, porque eles chegaram a queimar ou danificar mais de 50 igrejas no país. Era estilo Santa Inquisição mesmo, eles chegavam lá, tacavam gasolina em tudo, ó, isqueiro, queimava tudo ou destruía tudo na pedrada, machadada, pegava carro, passava por cima, tava nem aí. E além disso tudo, teve casos também de assassinato, porque o Faust, que era baterista do Imperial, chegou a ser um homossexual pelo simples prazer da morte. Que delícia, câmera, acabou a bateria, mano, oh, desgraça. Mesmo com ninguém sendo preso, o Mayhem estava muito na mira da polícia. O Eurônimos teve até mesmo que fechar sua loja de discos, a lendária Helvet, por conta das investigações policiais. E o Mayhem agora com Eurônimos, Varg, Hellhammer e Attila começou a criar uma treta ali entre o Varg e o Eurônimos. O que o Eurônimos não contava é que o Varg, ele não tem miolo na cabeça. Isso porque o Varg estava muito dentro do Inner Cycle, ele mesmo falou que ele queimou algumas igrejas e começou a ter atrito ali por conta que ele falava que o Eurônimos não carregava a bandeira, que o Eurônimos não merecia ter o posto dele, que o Eurônimos não fazia nada pela causa. E isso juntou com questões contratuais do Mayhem, porque o Eurônimos queria que ele assinasse os negócios, ele falou que não queria, e começou a virar uma bola de neve gigantesca. E tudo isso acabou em 10 de agosto de 93, porque o Varg simplesmente viajou 518 quilômetros de Bergen até Oslo, no apartamento do Eurônimos, com uma certeza naquela noite, que ele ia o Eurônimos. E foi exatamente isso que ele fez. Ele chegou até lá, foi no apartamento do Eurônimos, começaram a discutir e o Varg desferiu 23 facadas contra o guitarrista. E olha, não é uma, não é duas, não é 15, são 23
facadas. E é óbvio que o Varg falou que não foi culpa dele, ele falou que ele chegou lá, jogou contrato no Euronymous, o Euronymous ficou puto, e aí eles começaram a tretar, e que as 23 facadas, na verdade, não são 23 facadas. Essas perfurações que tiveram no corpo do Euronymous, na verdade, foi causada por caco de vidro que caiu no chão durante a treta, só que, gente... São 23 facadas. Com isso, poucos dias depois, o Varg foi preso e sentenciado a 21 anos de prisão por conta do assassinato do Euronymous e também por queimadas de igreja. E talvez você conheça o Varg por ele ser o fundador da banda Burzo. Ele inclusive gravou um álbum enquanto ele estava preso, porque ele só foi solto em 2019, ele cumpriu a pena toda. Ou talvez você conheça ele por ele ser o dono das opiniões mais merdas do mundo, né? Ou também por conta do Vampetaço, porque ele xingou o Brasil, né? Falou que o Brasil é um povo muito misturado, a raça é muito misturada. E aí o brasileiro, ó, pegou, ó, vampetaço no Twitter dele. E depois de toda essa treta, o álbum que eles estavam gravando, The Mystery of Satanas, em 94, ele foi lançado e dedicado ao Euronymous. Porém, os pais do Euronymous não queriam as linhas de baixo do Varg ali, afinal, né, é o assassino do filho deles. Com isso, o Hellhammer olhou pra eles e falou, ó, deixa comigo, eu mesmo vou regravar a linha de baixo, porque eu sei tocar baixo, e fica tranquilo que eu vou tirar. O problema é que as linhas de baixo do Varg estão lá até hoje. E uma coisa que chama muita atenção foi que o Necrobutcher, o antigo baixista, falou que se o Varg não tivesse matado o Euronymous, ele mesmo teria. Então imagina aí como que o Euronymous era fácil de se lidar. A banda Mayhem continua ativa até hoje com o Necrobutcher, que voltou pra banda depois de tudo isso, o Hellhammer, o Attila, o Telok e o Ghoul, que inclusive eles iam fazer um show aqui no Brasil em 2022, se eu não me engano, porém por questões passadas o público, ó, caiu matando e fez com que o show fosse cancelado. E eles também lançaram um live álbum em 2023 que, se eu não me engano, não foi muito bem recebido pela crítica e muito menos pelos fãs. Pra você que gosta de cinema, tem o filme Lord of Chaos, que conta a história do Mayhem na visão ali mais ou menos do Euronymous, porém eu acho que esse filme é muito ruim enquanto filme, porque direção, roteiro e edição é muito ruim, só se salva a atuação do Rory Culkin, e também eles mentem muito em questão de fatos que ocorreram na vida real, então eles adicionam muita coisa, eles distorcem muita coisa. Então se você quer saber mesmo mais, é melhor você pesquisar ou comentar aqui que eu trago pra vocês. Mas agora me conta aqui, você acha que o Mayhem era uma banda macabra, uma banda polêmica, uma banda que merece esse título de a banda mais macabra de todo o metal? Eu vou ficando por aqui, então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a frequência de vídeos aqui do canal. As redes sociais, se você quiser acompanhar, também estão aqui embaixo. Então, ó, beijo e até mais.